compartilhada por todos os organismos vivos. Então, a liberdade vem a ser um conceito ontologicamente descritivo. Então, todos os seres vivos têm como característica uma liberdade essencial. Isso desde o mais simples, desde a membro mais simples, nós vamos chegar lá. Então, a liberdade se torna indispensável para a descrição ontológica do dinamismo mais elementar da vida. Ao distinguir a própria identidade da sua matéria do momento, por meio da qual o ser vivo é parte do mundo físico, então assim, todos os seres vivos têm um corpo material, mas essa matéria, ela não é permanente. Nós nascemos com um corpo e hoje já temos outro corpo, mas ainda assim somos a mesma pessoa, somos o mesmo ser. Então há uma certa independência da matéria em relação à forma nessa visão, ok? Então, ao distinguir a própria identidade da sua matéria no momento, por meio da qual o organismo é parte do mundo físico, a vida introduziu na segurança da existência uma tensão entre ser e não ser. O organismo é dono do seu ser apenas de modo impermanente. A vida é um fato polar e essa polaridade, antes de tudo, é uma forma de relação, a relação entre o organismo e o ambiente. Viver essencialmente está relacionado a algo e toda relação implica uma transcendência. Desvincular o homem da natureza e das outras formas de vida foi um caminho que o mecanicismo moderno tomou em nome de um desenvolvimento técnico-científico e pelo qual o homem abriu mão da sua natureza mais essencial. E é essa natureza humana que Jonas buscou resgatar e sobre a qual ele desenvolveu o seu princípio ético, que mira uma convivência harmoniosa entre homens e natureza, a fim de preservar as condições necessárias para a manutenção da vida futura. A natureza, antes inabalável diante da ação humana, mostra uma profunda vulnerabilidade diante do modo de vida tecnológico do homem. Essa fragilidade nunca foi prevista. Nos demos conta dela apenas depois que detectamos os estragos que a hegemonia da tecnociência causou na natureza. A consciência desses efeitos nefastos da ação tecnológica do homem, associada à sociedade de consumo, especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial, levou ao desenvolvimento do movimento ecológico. E os efeitos deletérios dessa ação tecnológica do homem se tornaram cada vez mais evidentes. Com isso, a ideia que tínhamos de nós mesmos se modificou e hoje nossas ações lidam com toda a biosfera e passamos a possuir um grande poder sobre ela e assim passamos a ser por ela responsáveis. O agir técnico do homem, então, fez despontar uma nova dimensão da responsabilidade. A grande diferença entre as dimensões da ação humana antes e depois da técnica moderna é que agora temos que considerar a natureza como responsabilidade humana, dada a nossa capacidade de modificá-la, de interferir em seu equilíbrio e até de destruí-la. Essa novidade se impõe no presente para a ética e dela emanam muitas questões. Diante dessa situação, Jonas defende uma nova concepção de direitos e deveres, na qual o saber, como importante causa do nosso agir, é um dever ético. Igualmente, reconhecer os limites do nosso conhecimento é uma obrigação ética. E desse reconhecimento deve implicar um controle para o nosso poder tão imenso e frequentemente perigoso. A ética, portanto, não pode mais se limitar à dimensão do homem, mas deve visar o bem humano e o bem não humano da biosfera, que está subjugada pelo poder técnico-científico. Talvez nenhuma ética antiga, à exceção da ética estoica, tenha se preocupado também com a natureza. As éticas antigas são antropocêntricas, ou seja, elas estão focadas nas relações interhumanas, intersubjetivas. Não englobavam o meio ambiente nesse questionamento, nessa preocupação. A ciência reduziu a natureza a ponto de não lhe atribuir dignidade ética. E Jonas quer chegar a uma base metafísica que fundamente essa nova ética que a civilização tecnológica exige. Antes da modernidade, a técnica era consequência da necessidade do momento e não um objetivo a ser alcançado, um meio para o progresso.
ela passou a ter significado ético justamente quando passou a fazer parte dos objetivos da vida moderna, o objetivo do progresso. Esse é um objetivo extremamente questionado por Jonas. Com a hegemonia da tecnociência, muito do humano se perdeu o vigor. O avanço tecnológico empobreceu o conceito que o homem tem de si mesmo. A ação produtiva substituiu quase completamente o agir humano essencial, e para corrigir esse desvio, a ética da era tecnológica precisa refletir e influenciar a produção, e isso é uma tarefa de políticas públicas. E a política nunca teve que lidar com problemas dessa ordem de grandeza, dimensões globais e longas projeções temporais. A ação humana modificada pela técnica e pela ciência exige uma nova ética e mudou então as bases da política. A técnica e a ciência trouxeram a possibilidade real de destruição global. E essa nova possibilidade de consequência da ação humana impõe mudanças na ética, que passa a ter o dever de proteger a vida diante das condições decorrentes da hegemonia tecnológica e também capitalista. Assegurar a existência de seres que ainda não existem é quase uma provocação para grande parte dos pensadores. Mas Jonas mostrou a importância desse anelo para a realização da humanidade do homem, para que se preserve isso que a tecnociência associada ao consumismo, por motivos egoístas, ignora. Jonas percebeu esse risco e, prudentemente, tentou mostrar a necessidade de uma ação mais comedida por parte dos homens diante do imenso poder alcançado com o avanço da ciência e da tecnologia. Sob o aspecto valorativo, a ciência neutralizou primeiramente a natureza e logo depois o próprio homem. Esse vazio valorativo, no qual o maior poder da ação humana se encontra, resulta do desconhecimento do para que se utilizar essas capacidades. Esse panorama exige uma ética capaz de dominar os enormes poderes que temos hoje e que somos impelidos a continuar incrementando e exercendo. E em meio às incertezas, Jonas afirma que o medo é um bom substituto para a sabedoria. O homem sempre age, e a ética ordena as ações e regula o poder de agir. Quanto maior o poder da ação humana, maior a necessidade de uma ética reguladora. O agir tecnológico é novo, e tanto em relação aos seus objetos quanto à sua magnitude, e por seus efeitos, ele deixou de ser eticamente neutro. O novo imperativo ético para a era tecnológica deve, segundo Jonas, estar voltado para o novo tipo de sujeito que age, a fim de limitar o grande poder de sua ação. Então, esse imperativo tem uma inspiração kantiana, mas é mais amplo. Então, esse imperativo diz o seguinte: haja de modo que os efeitos da sua ação sejam compatíveis com a permanência da vida humana na Terra. Esse imperativo exige a coerência entre o ato e suas consequências, para que a humanidade continue no futuro, dimensão não concluída da nossa responsabilidade. Jonas não ignora a grande dificuldade teórica em justificar por que nós não temos o direito de escolher a não existência de gerações futuras em funções da existência da atual, ou mesmo de colocá-las em risco. Porque, ao contrário, temos um dever diante daquele que ainda não é nada e que não precisa existir como tal, e que, seja como for, na condição de não existente, não reivindica a existência. O fato de a técnica ter passado a dispor também dos homens como seu objeto é outro fato da maior importância. Situações inimagináveis até menos de 100 anos atrás são cotidianas no momento atual, como coisas como o prolongamento da vida, o controle do comportamento e a manipulação genética. Com a tecnologia, a morte parece não mais ser uma necessidade do vivente, mas uma falha da natureza que pode ser adiada. Jonas questiona o quanto isso é desejável, tanto para os indivíduos como para a espécie. Escapar da morte pode ser um malefício para a humanidade, e a mera perspectiva dessa possibilidade já suscita questões antes nunca discutidas. Nenhum princípio ético do passado está apto a respondê-las. O controle do comportamento se encontra mais próximo da vida prática e suscita temas não menos profundos do ponto de vista ético.
a distinção entre o alívio do paciente e o alívio da sociedade por se evitar comportamentos individuais inconvenientes para a vida em coletividade é tênue. Existe ainda a possibilidade da aplicação social desse conhecimento, desse controle de comportamento para os fins de manipulação das massas, desde o controle químico da aprendizagem ao uso de substâncias que produzem sensações de prazer e felicidade. E sobre isso, só uma observação: atualmente nos Estados Unidos, cerca de 6 milhões de crianças com menos de 6 anos tomam diariamente Ritalina. Isso é ou seja, esses 6 milhões de crianças são literalmente drogadas diariamente. Essa Ritalina é uma droga que ajuda na concentração. E muitas crianças são diagnosticadas com distúrbio de concentração, e assim as professoras nas escolas verificam se elas tomaram um remedinho de manhã. Isso é um problema muito sério e que, graças à voracidade das indústrias farmacêuticas, elas incentivam muito o consumo dessas substâncias. A possibilidade de controle genético, já muito próxima, existe uma reflexão ainda mais profunda. E Jonas defende que devemos nos perguntar se temos o direito de fazer tal tipo de manipulação e se estamos devidamente qualificados para isso. O homem possui agora um grande poder sobre o seu destino. E tudo isso nos remete para além dos conceitos de toda a ética anterior. A tecnologia transformou exercícios hipotéticos do passado em projetos realizáveis. Temos um poder de fazer excessivo em relação ao poder de prever, de dar valor e de julgar. Sem a sabedoria necessária frente ao desconhecimento das consequências, a prudência, a boa e velha prudência de Aristóteles, é uma alternativa que Jonas sempre preconiza.